A paz do Senhor, eu sou Janaína Bolt e nesse vídeo nós vamos ler e comentar Êxodo capítulos 13, 14 e 15, dando continuidade à leitura e comentário da Bíblia em ordem cronológica. Terminamos o capítulo 12 com a morte dos primogênitos, o choro dos egípcios em cima da morte dos seus primogênitos e a saída dos hebreus ali do Egito, inclusive despojando seus vizinhos. E dessa forma entramos no 13. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Então nós vamos começar o capítulo 13 com as orientações de Deus a respeito dos primogênitos, a respeito da festa dos pães asmos e da Páscoa. A festa dos pães asmos e a Páscoa era para ser celebrada quando entrassem na terra prometida. Nós vamos ver aqui as orientações. Versículo 2. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos desse mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Então, ainda estão ali no limiar, entre o Egito e o início da caminhada. Hoje, no mês de Abib, vós saís. E acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. Então era quando entrares na terra dos cananeus, ou seja, quando entrassem na terra de Canaã, na terra prometida. Para os hebreus, seria isso imediato. Nós sabemos que demorou 40 anos. Versículo 6. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Ou seja, assim como no capítulo 12, é para tirar o fermento de dentro de casa. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. O fermento aqui, ele aponta para o pecado. Então, isso que nós precisamos ter em mente hoje, né? Tirar o pecado dentre nós, da nossa casa, dos nossos termos, aquilo que nos pertence. Versículo 9. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Então aqui Deus começa a falar a respeito da consagração dos primogênitos. E essa consagração dos primogênitos, ela aponta para o quê? Para nós dedicarmos ao Senhor as primeiras coisas. Hoje, para nós, nós tiramos esse princípio bíblico de Êxodo 13, de dedicar ao Senhor as primeiras coisas. E aí aqui vale uma reflexão também sobre o nosso primeiro tempo. O que nós fizemos com o nosso primeiro tempo de manhã, quando acordamos? Nós dedicamos ao Senhor, ou nós estamos ali rolando feed de celular, de rede social, nos ocupando com outras coisas que podem talvez ser importantes, mas que não devem ser prioritárias. Elas não devem estar na frente de um tempo dedicado ao Senhor. Pense um pouquinho sobre isso. Versículo 13. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta, resgatarás com cordeiro. E se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos a resgatarás. Versículo 14. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte, dizendo: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo o que abre a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E será por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Então, além de dedicar ao Senhor o primogênito, deveria ser contado
passado para os filhos o motivo dessa dedicação. Duas coisas aqui nesse texto. O versículo 9, quando fala ali, por lembrança entre teus olhos, e aí aqui o 16 de novo, né, por frontais entre os teus olhos. Então, aqui se refere ao que hoje os judeus chamam de filactérios, que são pequeníssimas porções das escrituras penduradas ali. O outro ponto aqui é quando nós lemos sobre, no versículo 13, sobre a madre da jumenta, resgatarás com o cordeiro. E aí começa a apontar aqui para o cordeiro, para a redenção. Sabemos que o nosso cordeiro, a nossa redenção, a redenção do ser humano, é Cristo, o cordeiro perfeito. Aqui já está apontando para Cristo, então, a necessidade de um cordeiro para a redenção. Versículo 17. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Então, 2 pontos aqui. Primeiro, nas versões que eu consultei, está essa mesma expressão, faraó deixou ir o povo, aqui no início do versículo 17. Então, veja que não foi uma escolha, não foi uma decisão tomada tranquilamente. Essa expressão, faraó deixou ir o povo, é porque realmente ele não tinha mais como não deixar o povo ir, depois da morte dos primogênitos. Mostrando claramente que Deus é soberano e Deus estava no controle das coisas. Até que o versículo continua, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Então, Deus estava conduzindo a situação, por isso que Faraó precisou deixar ir o povo. Ele não tinha mais a escolha. E aqui também, nesse versículo 17, e ainda nesse versículo 17, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, os filisteus estavam em guerra nesse tempo. Então, se os hebreus fossem por ali, eles iam se assustar com a guerra e voltariam para o Egito. O povo hebreu aqui, assim que saíram do Egito, eles ainda não estavam preparados para a guerra. Eles não eram um povo de guerra. Eles eram um povo que viveu como escravo nos últimos 130, 150 anos. Então, eles não sabiam guerrear. Se eles vissem a guerra dos filisteus, eles voltariam. Então, o que Deus fez? Olha o versículo 18. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Estavam armados, mas não sabiam guerrear. Esse é o ponto. A distância daqui onde eles estavam, quando eles saíram aqui da região de Sucote e foram aqui pelo deserto, essa região que aí lemos que Deus não os levou pelo caminho mais perto, Deus fez o quê? Fez com que eles dessem uma volta muito maior. 3 vezes a distância, mais ou menos, dizem os estudiosos. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia esse estreitamente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus os visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim, partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem, de dia, nem de fogo de noite. Esse nunca tirou foi durante o tempo no deserto. Ainda no capítulo 13, quando Deus estabelece a festa dos pães asmos, a dedicação dos primogênitos, repete ali as instruções da Páscoa para que fossem comemorados quando entrassem na terra de Canaã, na terra prometida, Deus começa, então, a formar a identidade de um povo para si. Leia na sua Bíblia o versículo 3 em específico, quando fala, e Moisés disse ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia. Na Bíblia Viva, que eu acabei de ler aqui, fala, celebrem esse dia. E é exatamente esse tom que Moisés fala aqui, nessa outra versão que eu estou lendo, ao meio da Revista Corrigida, estou lendo agora, e Moisés disse ao povo, lembrai-vos desse mesmo dia. Então, esse lembrai-vos é com alegria, é no sentido de comemorar, no sentido de celebrar,
Comemorem o dia que Deus os livrou do Egito, que Deus os libertou. E muitas vezes nós acabamos esquecendo também disso, né? E é importante nós celebrarmos, nós temos um coração grato pelo dia que Deus nos libertou da vida que levávamos e sermos gratos pela vida que temos agora diante de Deus. Vamos ao capítulo 14. Então aqui o povo está andando, eles poderiam ter ido por uma distância, Deus, não vão por aqui, porque aqui vão se assustar, vão por uma distância maior, vamos aumentar o tempo, e Deus começa a forjar para si um povo. Deus começa a criar a identidade. O que diferencia um povo de uma nação, né? A identidade, a diferença entre um povo e a nação. A nação tem a posse da terra, tem uma língua, um idioma próprio, leis e costumes. O povo aqui ainda está sem a posse da terra, mas já tem a promessa da terra. Então Deus começa a trabalhar o quê? A formação da identidade através das leis e costumes. E os costumes são formados como? Pelas festas. As festas do povo vão ajudar a formar a sua identidade. Veja, nós aqui no Brasil, as festas que o Brasil tem, as festas oficiais, os feriados oficiais, eles formam a identidade do povo. A mesma coisa da hoje nação chamada Israel. Aqui, povo hebreu ainda, no deserto. A identidade deles começa a ser formada pelas festas. Então, as festas deste povo são festas determinadas por Deus. Diferente das nossas festas aqui no Brasil, que não são festas determinadas por Deus. Vamos, só para vermos a diferença da identidade, né, de uma nação para outra. Capítulo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então, Deus manda que o povo acampe num lugar como se fosse uma encruzilhada. Só que de um lado era para voltar para o Egito e do outro lado era o Mar Vermelho. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. O Faraó estava acompanhando a distância, certamente ali com alguns olheiros, analisando por onde o povo ia, porque para ele tinha deixado o povo ir para adorar ao Senhor no deserto e que eles voltariam. Aqui Faraó ainda não tinha percebido que o povo estava fugindo. Tanto que ele fala, né, estão embaraçados na terra, ou seja, estão se confundindo, vão de um lado para o outro, estão se perdendo no deserto. Versículo 4. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Joséfo, que é o considerado o maior historiador da história do povo hebreu, ele fala que havia 50 mil cavaleiros e 200 mil soldados, além de todos os carros. A história, a arqueologia já provou que os números aqui, esses 600 carros de Faraó, são reais, realmente existiram e realmente foram destruídos. Versículo 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros, o seu exército, e alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso que nos tem tirado do Egito? Não é essa a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais,
Estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Aqui o povo já estava aproximadamente uma semana longe do Egito. Já tinha saído de lá fazia mais ou menos uma semana. A história relata algo entre 100 e 150 quilômetros que eles tinham andado do Egito até aqui, na passagem aqui pelo Mar Vermelho. Nesse tempo, o homem caminhava 30 quilômetros por dia. No entanto, nós não podemos esquecer que aqui não era só um homem andando. Era um povo com filhos pequenos, com bebês de colo, com mulheres grávidas, com idosos, com animais. Então, a marcha era reduzida. Acredita-se algo entre 15 e 18 quilômetros por dia. Por isso esse cálculo. Outro ponto a arqueologia ainda não conseguiu provar exatamente o ponto onde o povo hebreu atravessou o Mar Vermelho. Existem 4 hipóteses de onde eles atravessaram. Não vou citar as 4 aqui, não é o objetivo aqui do vídeo. Eu acredito que foi a terceira hipótese que fala de que a travessia aconteceu ali perto do que hoje seria o Canal de Suez. Toda essa região, ela mudou muito devido às chuvas, ao tempo, o próprio caminho dos rios, das águas mudaram, né, de lá até aqui, são aí cerca de 3.500 anos, talvez, mudou muito. Então não tem como precisar exatamente o lugar onde o povo atravessou. A teoria mais forte é exatamente essa, de que foi ali na região de Suez, a cidade de Suez, onde hoje tem o Canal de Suez. Pode ter sido um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, mais para a direita, mais para a esquerda, mas é provável que tenha sido ali, não por conta que é o lugar mais estreito, né, tem lugares ali 10 quilômetros de largura do Mar Vermelho, outros 50 quilômetros de largura, não é por isso, mas por conta do caminho que o povo faz, que a Bíblia relata, depois que eles atravessam o Mar Vermelho. Eles não vão pelo lugar mais perto, mais curto, eles vão pelo lugar mais longo. Então acredita-se que é por cima ali no mapa. E por conta do caminho do depois do Mar Vermelho, acredita-se que foi atravessado, eles atravessaram aqui na região de Suez. Mas isso é uma das 4 teorias. Versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então, eu acredito na literalidade da Bíblia. Quando a Bíblia fala para mim que eles passaram em seco, eu acredito que eles passaram em seco. Nós vemos imagens feitas na televisão, em telenovelas, em filmes, que o povo passa, mas tem aquela água que cobre os pés ali. Eu não acredito nisso, eu acredito no que está aqui, que eles passaram pelo meio do mar em seco. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a ciência hoje tenta provar como é que foi essa abertura do Mar Vermelho. E temos cientistas cristãos, inclusive, e alguns que buscam provar pela ciência que isso aqui foi possível. Tem um registro na história de ventos muito fortes, dividindo as águas, como se fosse um tsunami. No entanto, aqui durou a noite inteira. E sabemos que um tsunami é segundos, quando muito violento, minutos. E o tsunami, ele não só divide a água, ele destrói tudo que está ali. E não é o caso aqui. Aqui o mar foi dividido e o povo passou no meio, em seco. Então, por mais que a ciência tente provar, nós não podemos perder de vista o que a Bíblia fala, a palavra de Deus fala. Isso aconteceu. Ciência provando ou não, isso aconteceu. E eu vejo como o sobrenatural de Deus agindo aqui. Versículo 17. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entre nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles.
Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para os egípcios e para os hebreus, né? Era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então, por conta dessa nuvem que para os hebreus iluminava, para os egípcios escurecia. E eles passaram a noite ali, então, atravessando o Mar Vermelho. Por isso que acredita-se que algo ali seja nessa parte do Mar Vermelho, que entre 10 e 50 quilômetros. Porque eles andaram a noite inteira. É o que andaria num dia. Se um homem comum andava 30 quilômetros por dia, então, com todos os animais, com as crianças pequenas, com as grávidas, com os idosos, isso reduz bastante. Até já falei, entre 15 e 18 quilômetros. Então, pensa-se realmente que o Mar Vermelho, eles atravessaram o Mar Vermelho na região mais estreita. 15 quilômetros, 20 quilômetros, talvez, o percurso ali de uma noite. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Veja, a segunda vez que fala que onde eles atravessaram estava em seco. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, terceira vez. E as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, seus carros, seus cavaleiros, até o meio do mar. Ah, Janaína, mas a quantidade que você falou de 200 mil soldados, 50 mil cavaleiros, não é demais, não é exagerado? Não, o povo hebreu aqui tinha cerca de 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas. Então precisava também que Faraó viesse com um exército numeroso. E aconteceu que na vigília daquela manhã, ou seja, na última parte da noite, no amanhecer já, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-os andar dificultosamente. Os carros começaram a quebrar. Então disseram os egípcios: fujamos à face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Então marca esse versículo aqui. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em seu servo Moisés. Isso dura muito pouco. Essa fé aqui do povo hebreu em Deus, esse creu, esse temer a Deus aqui, vai durar aqui cerca de 3, 4 dias só. Vamos ver no capítulo 15. Então imagina a alegria do povo, passa a noite ali, atravessando, aí chega do outro lado e vê as águas se fechando, o povo egípcio, o exército egípcio morrendo, afogado. Só podem louvar a Deus. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Preste atenção na vida de Moisés. Ele começa a jornada no deserto, entoando um cântico de adoração a Deus. E nós vamos ver lá em Deuteronômio 32, quando ele está ali prestes a morrer no seu último dia de vida, ele também entoa um cântico de adoração ao Senhor.
Versículo 5. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência, derribaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor que os consumiu como restolho. E como o sopro dos teus narizes, amontoaram-se as águas. As correntes pararam como um montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, até os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo que salvaste. Com a tua força levaste a habitação da tua santidade. Os povos o ouvirão, eles estremecerão, apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Filístia. Entre os príncipes de Edom se pasmarão, dos poderosos dos moabitas apoderar-se-á um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Então Moisés está falando o quê? Que todos os povos que estavam vendo o que estava acontecendo teriam medo, teriam um tremor diante do que Deus estava fazendo através do seu povo. Espanto e pavor cairá sobre eles, pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então, até aqui, até o versículo 19, vai o cântico de Moisés. Muitas vezes nós ouvimos falar muito mais do cântico e da dança de Miriam do que o de Moisés. Se formos ver, o que Miriam vai cantar aqui é como um estribilho, é como um coro ali para o cântico de Moisés. Mas o cântico de Moisés vai aqui até o versículo 19. Agora, embora o cântico de Miriam tenha sido bem menor em relação ao de Moisés, imagina a diferença. Moisés entrou no cântico ao Senhor, e agora vem Miriam com as mulheres. Então, com certeza, deve ter dado um impacto e deve ter sido muito bonito de ouvir, de ver. Versículo 20. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamboris e com danças. Miriam é a primeira mulher que a Bíblia chama de profetisa. Registra isso. Nós vamos ver o papel de Miriam aqui no deserto. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então, a história, principalmente Flávio Joséfo, entre outros historiadores, falam que Miriam cantava e as mulheres repetiam ali por várias vezes. A Bíblia não traz quantas vezes que isso foi repetido, mas é o que elas faziam, né? Miriam cantava e as mulheres iam repetindo. Então, quero chamar sua atenção aqui agora para o 22. Depois, ou seja, depois do cântico, depois de terem atravessado o Mar Vermelho, fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. 3 dias. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas. E as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. 3 dias que eles viram o mar se abrir, 3 dias que eles passaram a seco pelo mar, que viram o exército egípcio morrer afogado. 3 dias eles já estavam aqui reclamando e murmurando por falta de água. Quanto tempo depois de Deus fazer algo na nossa vida que nós paramos de adorar e começamos a reclamar? O povo aqui foi 3 dias. Versículo 26.
E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rafá. Jeová eu sou. E o que sara aqui, o Rafá, que cura. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, que ali se acamparam junto das águas. E assim nós terminamos, então, a passagem de hoje, os capítulos 13 ao 15, deixando o povo aqui acampado ali nessa região de Elim, com as 70 palmeiras aqui e as 12 fontes de água, onde eles vão ter um período, alguns dias, de descanso. No próximo vídeo, então, nós vamos continuar acompanhando o povo no deserto e vamos ver o que Deus vai fazer do 16 em diante, mandando maná e levando o povo até o Sinai. Deus te abençoe e até a próxima leitura.